Não sei o que pode acontecer no dia de amanhã, quando o sol raiar. Não sei, queria saber se o amanhã virá. Não sei se amanhã viverei, mas uma coisa eu sei: tudo pode acontecer. Outra vez, o céu se abrir, de repente surgir, vou sofrer por Deus, Jesus virá para nos mostrar que glória, que glória, que não sei o que pode acontecer no dia de amanhã, quando o sol raiar. Não sei, queria saber se o amanhã virá. Não sei se amanhã viverei, mas uma coisa eu sei: tudo pode acontecer. Outra vez, o céu se abrir, de repente surgir, vou sofrer por Deus, Jesus virá para nos mostrar que glória, que glória, que glória. O céu se abrir, de repente surgir, vou sofrer por Deus, Jesus virá para nos mostrar que glória, que glória, que Livro do profeta Isaías, o capítulo 55, o versículo 10 e 11, diz assim, Isaías 55, 10 e 11: Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. O profeta diz claramente que, assim como a chuva e a neve descem e cumprem o seu ciclo completo,
de regar a terra e fazê-la produzir a semente, assim também é a palavra do Senhor. Ela vem, faz o seu ciclo completo. E assim nós, nessa certeza que somos frutos sim, da palavra do Senhor, que encontrou nossos corações prontos para atender esse chamado. E assim aqui estamos, esse mesmo título. Fomos e somos produto dessa palavra que veio, produziu seu ciclo completo, nos converteu e nos trouxe para adorá-lo nesse momento, como povo de Deus reunidos. E é assim que o faremos também, cantando o hino número 52 do CTP, número 52, o grande amor de Deus. Vamos buscar a Deus em uma oração de invocação. Os irmãos ficam aqui em pé, vamos orar. Pai querido, te louvamos por esse tão grande amor que demonstraste para conosco mesmo nós não merecendo, ó Pai. Nesse momento, Pai, nos reunimos como teu povo, como discípulos de Jesus Cristo, Senhor, para podermos louvar o teu nome
Engrandecer, Senhor, o teu grande amor, a tua grande misericórdia para conosco, ó Pai. Mas, sobretudo, Pai, pedir para que o teu Santo Espírito nos oriente nesse momento, ó Pai. Nós não sabemos prestar o louvor que é merecido aqui, ó Pai. Nós não sabemos pedir como convém a pedir a Ti, ó Pai. Somos miseráveis e pecadores da Tua presença, ó Pai. Mas nós rogamos que o Teu Santo Espírito interceda por nós. Nos coloque dentro da Tua presença, porque nossos louvores são imperfeitos, nossas palavras são imperfeitas. Mas nesse momento nós clamamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito coloque, Senhor, diante da Tua presença aquilo que nós precisamos, ó Pai. Nós pedimos tudo isso nos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. As crianças têm oportunidade de estar louvando a Deus nesse momento. E após o louvor das crianças, Saltaria de Guel também estarão louvando a Deus. Cristo fez os peixes para o mar. Cristo fez os peixes todos a nadar. Quando brincam na pelo fundo vão. Beijam como sem cuidado,
eu aceito em amor esse dom e leve nas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Eu tento que roubado for, não poderá se comparar com tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao fica mais. Venha porque o poder e o clamor pode ressuscitar. Espírito, eu quero de novo, quero ver. Sara-me, pois eu aceito em amor esse dom e leve minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Salmos de número 65, 65, o versículo 1, 2 e o 3. Salmos 65, do 1 ao 3, diz assim: A ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião, e a ti se pagarão os votos. Ó, tu que escuta a oração, a ti virão todas as pessoas por causa das suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. O adorador, aquele que realmente é de Deus, né, colocando dessa forma, ele se mostra disposto a reconhecer a grandeza de Deus, nosso Pai. E ao mesmo tempo que ele é um adorador, reconhece essa grandeza do Pai, ele também sabe que Deus escuta a sua oração. E ao saber que Deus escuta a sua oração, ele se achega a Deus por causa da sua pequenez, por causa da sua iniquidade, por causa dos seus pecados. Ele não se sente e realmente não é digno de se aproximar do grande eu sou, do Deus Todo-Poderoso. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que Deus é seu amor, na sua benignidade, na sua misericórdia, ele perdoa. Se prevalecem as nossas transgressões, como diz o salmista, ele nos perdoa. Portanto, esse é o momento de, como servos do Senhor, reconhecendo que somos tão pequenos, tão fracos, tão inúteis, tão pecadores, mas que Deus é grandioso, misericordioso e amoroso para nos acolher e também nos perdoar, é que vamos nos chegar a Deus em oração, reconhecendo exatamente isso, a nossa pequenez e os nossos pecados. Vamos ter um minutinho de oração silenciosa, cada um professando a Deus, né, a sua falta, né, naquilo que ele é mais frágil quanto ao seu pecado. E após alguns minutos de oração silenciosa, eu pedi que a irmã Vitória quebre o silêncio fazendo uma oração de voz alta.
agradecendo, Pai, pelo ar que respiramos, ó Pai, pois sei que não merecemos, Pai, nem isso, Pai. Não merecemos, Pai, teu grande amor, Pai. Somos tão pecadores, Pai, tão pequenos, Pai, diante da tua mesa, Deus. Mas, Senhor, é tão misericordioso conosco, Pai, que mesmo assim, Pai, nos ama com esse amor grande e majestoso, Pai. Muito obrigada, Pai, por todos os dias, Pai, pelo pão, pelo alimento, Pai, que nunca tem faltado na nossa mesa, Pai. Senhor, quantas vezes reclamamos, ó Deus, como somos pecadores, ó Pai, porque reclamamos tanto, Pai, que é muito, Pai. Muito obrigada, Pai, por tudo que já tem feito, Pai. Muito obrigada pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, ó Pai. Reconhecemos, Pai, que somos falhos pecadores, ó Pai. Mas muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai. Muito obrigada porque teu amor tem alcançado nós todos os dias, Pai. Estamos aqui, Pai, pedindo perdão, Pai, por sermos fracos, ó Pai. Mas continue com teu amor, Pai. Pois estamos aqui para louvar e engrandecê-lo, ó Deus. E agradecer a Ti, ó Pai, por tudo, Pai. É isso que eu oro e agradeço. No teu filho, em nome de Jesus Cristo. Amém. O junto mensageiro da fé. Louva a Deus nesse momento. São tantas desilusões. estiverem preparados com as suas ofertas, o dízimo, esse momento de estar depositando no gasofilaço. Enquanto isso, estaremos louvando o hino de número 85. Hino de número 85. Senhor, não a nós.
Salmos 66, o 1 e o 2. Salmos 66, o 1 ao 3. Diz assim: aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Digo isto a Deus, que tremendos são seus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. A maioria dos salmos aclama o povo de Israel a louvar a Deus. Esse em específico vai além, todas as terras. Ele não se atém somente ao povo de Israel, ele conclama toda a terra a louvar ao Senhor. E diz mais, aclamar, ou seja, gritem de alegria, realmente clamem, gritem, exaltem o nome do Senhor, porque Ele é poderoso. Deem glória ao seu nome, ou seja, reconheça quem Ele realmente é, quem realmente é o nosso Deus. É isso que nós vamos fazer nesse momento. Vamos louvar ao Senhor. Eu passo para a equipe de louvor que estará conduzindo a igreja a se dar glória ao Senhor através de cânticos. Salmo 6, no seu versículo 4, diz: entrai por suas portas com ações de graças, e os seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei o nome do Senhor. Salmo 95, é um convite: vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoremos com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. E esse é o objetivo que nós viemos hoje aqui. Entramos na casa do Senhor para adorá-lo na beleza da sua cidade, para render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele tem cuidado de nós em todos os momentos. Ele tem cuidado de nós nos momentos bons e nos momentos difíceis. É Ele que tem suprido as nossas necessidades. É Ele que tem dado ar para nós respirar, o fôlego da vida, para nós rendermos graças a Ele, porque Ele é bom em todo tempo, e em todo tempo o Senhor é bom. Eu convido a todos que puderem, vamos ficar em pé e vamos de todo o nosso coração render graças ao Senhor, porque realmente Ele tem feito grandes coisas por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Louvemos ao Senhor. Bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça, tua glória, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade. Fiel em
cantarei louvores, tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Pois por tua
Senhor estão sempre presentes nas nossas vidas, ó Pai. Obrigada porque a cada novo dia nós podemos sentir os Teus cuidados, ó Pai, a Tua proteção, cada um de nós. Obrigada porque o Senhor nunca tem deixado faltar nada nas nossas vidas, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor, ó Pai. Obrigada por ter entregado a Sua vida para cada um de nós, mesmo sem merecendo, Jesus. Continue fortalecendo as nossas vidas, ó Pai, fortalecendo a vida da Tua igreja, para que nós sempre possamos dispostos a agradecer o Teu santo nome, Jesus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra ao pastor Rubens. Que nós estejamos prontos, né? Preparados. O Espírito Santo, no qual nós somos batizados. O Espírito Santo que age em nós, como crentes, como cristãos, como discípulos de Jesus Cristo. Esteja desde já preparando os nossos ouvidos para que estejamos atentos para ouvir a palavra. Que esse mesmo Espírito Santo nos ajude, que nossas mentes possam estar prontos para entender aquilo que muitas vezes é ocultado a sábios, mas é revelado a nós, simples e humildes, que não temos tanto conhecimento. E que esse mesmo Espírito prepare nosso coração, para que essa palavra ouvida chegue às nossas mentes, seja entendida e principalmente seja praticada. Amém. Essa semana foi comemorado, foi celebrado, né, Dia do Diácono, das diaconisas. Nós queremos chamar os diáconos e as diaconisas da nossa igreja aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração com vocês, agradecer a Deus pela vida de vocês. Não é um ato de oficialato, né? Não é um ato de consagração, mas quando nós pensamos nos ofícios do presbiterato, do diaconato e também do pastoreio, nós geralmente enfatizamos um termo, vocação. Vocação não é chamado. À luz da Bíblia, a vocação é chamada. A pessoa vocacional é aquela que foi chamada por Deus para uma finalidade. E nós temos vários tipos de chamado. O primeiro chamado, que é o mais importante de todos, é o chamado à salvação. Se vocês hoje são diáconos e diaconisas, antes de serem diáconos e diaconisas, vocês foram chamados para a salvação em Cristo Jesus, para pertencer ao povo de Deus. E a partir deste chamado, Deus também efetuou outros chamados para assim então compor a sua igreja. E um dos chamados é o chamado ao serviço diaconal. Todos nós somos diáconos e diaconisas. Não existe cristão que não seja diácono e diaconisa. O que existe são muitos cristãos que não compreenderam o sentido da palavra diáconos e diaconisas. Todos nós somos, mas alguns são separados até mesmo para trabalhar na igreja, como é o caso de vocês. Então, quando compreenderem o diaconato, não compreendam no sentido de que foram eleitos pela igreja para assim trabalharem, levar água para o pastor, cuidar bem do pastor. É muito mais do que isso. Compreendam o diaconato como o serviço para o reino de Deus. Servir, cuidando da casa de Deus, cuidando dos necessitados. Então, tenho sempre no coração de vocês este chamado. Vocês foram chamados para servir. E o maior modelo de diácono não é o pastor da igreja, mas sim o supremo pastor, Jesus Cristo, que quando teve que exercer o diaconato, ele pegou uma toalha, colocou sobre os seus braços e com uma tigelinha de água começou a lavar os pés dos discípulos. Ali estava o maior exemplo de diaconia e de serviço. Aliás, não é o maior exemplo. O maior exemplo aconteceu na cruz, quando ele se deu por nós. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós preparamos uma lembrancinha para vocês. Que Deus abençoe vocês cada vez mais nesse ministério. Ele vai entregar nesse momento.
Garanto que a igreja vai ficar curiosa. Saber o que tem aqui nessa sacolinha. Abre para mostrar para a igreja, pode abrir. O que é que Jesus colocou mesmo nos seus versos? Cada um com o nome de vocês, para não misturar, né, as toalhas. Deus abençoe a vida e o ministério de cada um de vocês. Nós vamos orar nesse instante, agradecer a Deus pela vida dos nossos diáconos e das nossas diaconisas. Eu chamo aqui à frente o presbítero Adalzino, que vem aqui à frente e nos conduz a Deus numa oração, agradecendo a Deus então pela vida e ministério dos irmãos e das irmãs. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e agradecer e interceder pela vida dos nossos diáconos e diaconisas. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nós queremos te agradecer a Deus por esta igreja. Neste momento, Senhor, Pai, que estamos aqui reunidos, louvando, agradecendo os outros que comem, queremos pedir, Senhor, a tua bênção em porção dobrada a teus para servir ao Senhor, Pai, que possa, assim, fazer tudo com amor, com dedicação, tudo faz com o coração de nós. E todos nós, fazendo parte, podemos dar força, ajudar quando for preciso, para que possa cumprir esse trabalho que é para a tua igreja, para a tua glória. Nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Eu convido você a te vir dar um abraço nos nossos diáconos e diaconisas que tanto têm trabalhado pela nossa igreja. Dando continuidade no culto desta noite, no culto de adoração a Deus. Como os irmãos sabem, nós estamos numa série de mensagens, o grande Eu Sou. E como os irmãos já estão até careca de saber, né? Essa expressão Eu Sou de Jesus é uma expressão que liga a sua divindade ou aponta para a sua divindade. E esta declaração de Jesus, eu sou, nos ensina que Jesus, o Deus, o grande Deus, o grande eu sou, ele é autossuficiente, ou seja, ele não precisa de nada. Além de ser autossuficiente, não precisa de nada, Jesus também é autoexistente. Ele tem a vida em si próprio, ou em si mesmo, e a ninguém deu a vida a Deus, a ele dá a vida a todos. E aí Jesus, sendo o Deus, o Eu Sou, é aquele que dá a vida às pessoas. E ele também é o Todo-Poderoso, onipresente, onisciente e onipotente. O grande Eu Sou é então esse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus. Duas declarações de Jesus aparecem no capítulo 10 de João, sobre o grande Eu Sou. A primeira declaração é Eu Sou a Porta, que nós meditamos no domingo passado. E a segunda declaração desse mesmo capítulo é Eu Sou o Bom Pastor. Nesta noite, nós vamos refletir sobre
eu sou o bom pastor. E para isso eu convido a igreja a abrir as Escrituras Sagradas no Evangelho de João, capítulo de número 10, do versículo 11 ao versículo de número 18. João 10, do 11 ao 18. Diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém as tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Deus abençoe a nossa leitura nesta noite. Como eu disse aos irmãos, há no Evangelho de João 7 expressões de Jesus, eu sou. Vocês conseguem falar de cor essas expressões? Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira verdadeira. São 7 expressões muito importantes para nós. São 7 expressões que confirmam a divindade de Jesus. Pois bem, o texto que nós lemos, ele faz parte de um contexto menor, que começa do capítulo 8 e vai até o capítulo 10 de João. No capítulo 8, nós temos a cegueira espiritual dos religiosos. No capítulo 9, nós temos o cego que foi curado, o cego de nascença que foi ali curado. E este cego de nascença se torna modelo para outros cegos que nasceram cegos espiritualmente e que agora eles estão sendo curados por Jesus e estão tendo a vista deles, a visão deles, então, de volta. E no capítulo 10, onde nós temos as duas expressões de Jesus, eu sou a porta e eu sou o pastor, nós temos ali então a figura do pastor com as suas ovelhas. No domingo passado nós falamos sobre o verdadeiro e o falso pastor. O falso pastor pula o muro do aprisco e vai então para roubar as suas ovelhas. O verdadeiro pastor entra pela porta do aprisco, chama as suas ovelhas e as suas ovelhas que ouvem a sua voz o seguem. A segunda declaração de Jesus, eu sou o bom pastor, muda a figura de linguagem. Se antes estávamos falando do pastor e o ladrão, agora é o pastor e o mercenário. Daqui a pouco nós vamos explicar melhor essa condição. É preciso entender também que nesse contexto, Jesus está numa festa, que é chamada festa da dedicação.
Essa festa era mais uma das tantas festas que o povo de Israel tem, ou tinha. Eu não sei se essa festa ainda acontece, mas naquele período acontecia, que é a festa chamada Festa da Dedicação, conforme está em João 10, versículo 22. E diz também que o período era um período frio, e era inverno. E é nessa festa, na festa da dedicação, que Jesus então diz que ele é o bom pastor. Que ele é bom pastor. Essa festa da dedicação foi uma festa celebrada, era uma festa, aliás, celebrada pelos macabeus em vitória sobre Epifânio, ali no ano de 164 a.C. Pois bem, compreendendo isso, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre Jesus. Eu sou o bom pastor. E o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção da igreja é que eu sou o bom pastor em um mundo de abandono. Verso 11 e 13, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, e vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Como os irmãos sabem, Jesus é o modelo maior de pastor. Pedro diz que Jesus é o nosso supremo pastor. Mas quando nós olhamos para o conceito de pastor, nós percebemos esse conceito principalmente no Antigo Testamento e principalmente no Salmo de número 23, que todos nós conhecemos de cor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ali nós temos a expressão máxima do pastor e do significado dele para o povo de Israel. O pastor era aquele que conduzia o povo. O pastor era aquele que conduzia o seu rebanho. E nesse sentido o povo de Israel compreendia que Deus, sendo o seu pastor, era aquele que conduzia ou que conduzia o seu povo na sua caminhada. O título de pastor no Antigo Testamento é aplicado ao criador de ovelha, mas é aplicado também a líderes, por exemplo, como líderes políticos. Líderes políticos eram reconhecidos como pastores, porque era deles a responsabilidade de conduzir o povo que estava sobre, entre aspas, sobre o seu pastoreio. Da mesma forma, os líderes religiosos eram considerados pastores, porque eram eles quem conduziam a comunidade de fé. Então esse conceito de pastor não é estranho para o povo de Israel. Porque eles já sabiam disso há muito tempo. Porém, no período chamado intertestamentário, no período interbíblico, há algumas mudanças de conceito de salvação. De pastoreio. Por exemplo, no tempo em que Jesus nasce, o pastor ele é considerado uma pessoa desagradável. O pastor não é bem visto pela sociedade. Ali. Por quê? Porque os pastores eles viajavam de um lugar para outro, e por conta disso, tudo que acontecia ao redor caía sobre as costas do pastor. Por exemplo, o pastor passou lá com o seu rebanho pela roça do Samuel, e de repente o motor elétrico dele sumiu. Ou a fiação do motor elétrico do Samuel sumiu. Quem roubou? Os pastores. Nesse período, os pastores, criadores de ovelhas, eles eram mal vistos. Por isso, no nascimento de Jesus, o anjo vem e fala com os pastores, porque os pastores, naquele contexto do nascimento de Jesus, é alguém insignificante. Então nós temos aqui, irmãos, duas compreensões de pastor que podem estar na mente dos ouvintes de Jesus. O pastor enquanto
figura de linguagem do antigo Israel, Deus como pastor do seu povo, como um pastor insignificante. Então, ao mesmo tempo que Jesus diz que ele é o bom pastor, pode soar como algo interessante, importante, porque no conceito do povo de Israel, ser pastor, o pastor maior do povo de Deus é o próprio Deus, como pode ser também considerado algo como insignificante, porque o pastor não tinha boa fama, não era bem reconhecido ali naquela região, naquele contexto. Então essas duas visões de pastor podem estar presentes na mente dos ouvintes. Outra figura que aparece é o mercenário. O mercenário é um funcionário. A palavra às vezes é agressiva porque a gente não entende o significado dela. Mas o que é um mercenário? Um mercenário é um funcionário que cuidava das ovelhas. Só que tem porém aqui. Por ser mercenário, por ser funcionário, ele cumpria a sua responsabilidade apenas. Ele não colocava a sua vida em risco por conta das ovelhas. Se a ovelha caiu no buraco, ele até ia buscar, desde que o dono falasse: eu vou lá buscar minha ovelha, vai procurar minha ovelha. Ele não tinha o compromisso, a responsabilidade de ir até a ovelha, porque ele era apenas um funcionário e cumpria ordens. No caso do pastor das ovelhas. Jesus, ele se apresenta como o dono do rebanho. O dono do rebanho. E aqui está a diferença de Jesus enquanto pastor e o mercenário também pastor. Mas um pastor sem responsabilidade, sem compromisso com a ovelha. E daí ele não colocava a sua vida em risco pela ovelha. Ele não saía da chuva para buscar uma ovelha para não pegar resfriado, porque ele não colocaria a vida dele em risco por conta de uma ovelha. Jesus é o bom pastor. Tem outro ponto aqui também. Nós temos o adjetivo bom. Nós, quando pensamos nesse adjetivo bom, nós pensamos como algo intermediário. Por exemplo, deixa eu pegar alguém aqui por exemplo, a Nancy pega o boletim escolar de uma das suas filhas. Está lá 7, todas as matérias. Ela é uma boa aluna. Mas, se estiver entre 8 e 9, ela é entre boa e ótima aluna. Mas se tiver tudo 10, o boletim todo 10, ela é uma excelente aluna. Nós classificamos o adjetivo bom como intermediário. Mas no conceito bíblico, o adjetivo bom é algo que dá a perfeição ao ser. Então, quando Jesus diz que ele é o bom pastor, Jesus está dizendo que ele é o pastor ideal que as ovelhas precisam. O pastor excelente que as ovelhas têm necessidade. O pastor perfeito que as ovelhas necessitam. Então é nesse sentido que Jesus diz: eu sou o bom pastor. Porque bom aqui é excelência. Bondade de Deus. A bondade de Deus é excelente. Atende todas as necessidades do ser humano. Pois bem, Jesus é o bom pastor. O perfeito pastor, porque ele é dono do rebanho. E pensando nisso, eu me lembrei de Davi, como modelo de cuidado do rebanho. Os irmãos conhecem a história de Davi. Quando Davi se apresentou a Saul para lutar contra Golias. E Davi teve que dar a sua credencial, ou apresentar o seu currículo como pastor. Davi era franzino, pequenino, ruivo, nada contra os ruivos, né? Mas o ruivo na época não era bem visto, então, por causa disso que a Bíblia enfatiza que ele era ruivo.
mas ele era pequeno, e quando ele vai descrever a sua ação pastoral, o que é que ele diz? Ele diz que, olha, em defesa das minhas ovelhas, em defesa das ovelhas do meu pai, a ovelha não era dele, a ovelha do meu pai, mercenário, em defesa da ovelha do meu pai, eu fui, matei um leão, matei um urso. Eu tirei da boca do leão, eu tirei da boca do urso a minha ovelha. Ou a ovelha do meu pai. Davi é o exemplo de pastor que arriscou a sua própria vida para salvar as ovelhas do seu pai. Os pastores mercenários, que não são donos, são apenas funcionários do rebanho, eles não põem a sua vida em risco. E aqui entra, irmãos, um ponto para nós pensarmos. O pastor mercenário apenas explora o rebanho. Pastores auxiliares do bom pastor seguem o modelo do bom pastor. Nós, pastores, nós não somos o bom pastor. Nós somos auxiliares do bom pastor. E como auxiliares do bom pastor, nós devemos seguir o modelo do bom pastor. E qual é o modelo do bom pastor? Prática da coragem. Prática da coragem. Só retomando aqui, deixa eu só dar uma olhada, que tem mais coisas. Justamente, prática da coragem, da humildade, da dedicação, do amor, da paciência, junto ao seu rebanho. Nós, enquanto pastores auxiliares, este é o nosso papel. E enquanto igreja, a igreja precisa ficar atenta. Se os pastores que estão por aí, ao invés de serem os verdadeiros, os auxiliares do verdadeiro pastor, do supremo pastor, não é um pastor mercenário que apenas está explorando as suas ovelhas. Há um comentário de Jean-Jacques von Almen que é interessante. Ele diz que pastores e ministros que vieram antes e depois de Cristo não foi por escolha, mas por vocação. Foram chamados. Ministros não são profissionais da fé. Pastores e ministros devem seguir o modelo pastoral de Jesus, o Supremo Pastor, que é coragem, responsabilidade, amor e paciência. E ele tem uma frase que é interessante. Se este ministério pastoral não for ou for mal exercido, será a ruína da igreja. Pastores são indispensáveis à igreja. Mas se esses pastores, forem pastores mercenários, que estão na igreja apenas pelo salário, apenas pela compra pastoral, é ruína para a igreja. É uma ruína para a vida da comunidade, para a vida da igreja. Jean-Jacques von Almen, em seu comentário bíblico acerca do pastoreio. Eu sou o bom pastor. Jesus é o pastor perfeito. O mercenário é aquele que está na função apenas por causa da profissão, apenas por causa do salário ou por causa do dinheiro. Está cheio. Estamos vendo isso dia após dia na vida da comunidade cristã. E quem sofre com isso? A igreja. Se esse ministério não for ou for mal exercido, será a ruína da igreja. Pastores são indispensáveis à igreja. Segundo ponto que eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite
Eu sou um bom pastor em um mundo de relacionamentos superficiais. Eu sou um bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu o conheço, o Pai. Jesus, ele é estranho aos religiosos, não às suas ovelhas. Suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem a Jesus. A voz de Jesus, diferente do mercenário, a voz de Jesus, diferente de outros pastores, a voz de Jesus não entra pelo ouvido físico, a voz de Jesus entra pelo coração. Entra pelo ouvido do coração, não entra pelos ouvidos físicos. Entra pelo ouvido do coração através do Espírito Santo. E nós temos dois exemplos disso na própria Escritura. Nós temos Paulo, que no caminho de Damasco se encontrou com o Senhor Jesus Cristo. E nós temos um exemplo maior e mais claro, aliás, não maior, mas mais claro, que é a questão de Lídia. Lídia é uma mulher que está trabalhando ali numa região de Filipos, num sábado. Paulo e seu grupo de irmãos saem para fazer um estudo bíblico, uma reunião de oração ao ar livre, e eles estão lá orando, estudando a Bíblia, e Lídia está ali na região. Lídia dá o ouvido, presta atenção no que eles estão falando, e o texto bíblico diz que Deus abre o coração de Lídia para compreender o Evangelho. E a partir dali, Lídia se converte, leva os discípulos para sua casa e lá ela é batizada. Lídia tem os seus ouvidos abertos. Lídia tem o seu coração transformado pelo poder, então, do Evangelho. Jesus é estranho aos religiosos, mas não é estranho às suas ovelhas. A voz de Jesus é uma voz penetrante. E essa voz de Jesus, ela penetra justamente no coração das suas ovelhas. Esse verbo conhecer ou conheço, utilizado no texto bíblico, aponta para isso, porque não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento de intimidade, de uma pessoa a outra. Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu não sei se vocês prestaram atenção na leitura, mas só nesses dois versículos, se repete 4 vezes o verbo conhecer. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Não é um erro de digitação, não é um erro de escrita. É uma escrita proposital. Por quê? No período bíblico, a ênfase numa palavra, ou a repetição dela, mostrava o sentido do que o autor estava querendo dizer. Então, só o fato de Jesus dizer que Jesus repetir 4 vezes a palavra conhecer, ou o verbo conhecer, significa que esse verbo é o verbo mais importante desses 2 versículos, e é este verbo que vai dar o verdadeiro sentido para o que Jesus está querendo dizer. Conheço e sou conhecido pelas minhas ovelhas. E note outra coisa, a comparação. Da mesma forma que Jesus conhece as suas ovelhas o conhecem, ele conhece o Pai e o Pai o conhece. É importante isso aí, porque é isso que dá sentido ao texto. Você é conhecido por Jesus de fora para dentro e de dentro para fora.
E porque você é conhecido de Jesus, quando você ouve a voz de Jesus, você se identifica com o seu pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E elas me conhecem. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um ponto bastante sério na teologia reformada ou na teologia bíblica, de um modo geral, chamado de eleição. As ovelhas de Jesus, quando ouvem Jesus, compreendem, entendem quem é Jesus. Compreendem o chamado de Jesus. E aí automaticamente surge uma pergunta. Por que é que alguns ouvem e o seguem e outros não seguem? Existem dois meios, dois modos de nós entendermos isso. O modo da revelação de Deus ao coração das suas ovelhas. O primeiro modo é chamado modo imediato. Sabe aquela pessoa que nunca veio para a igreja, nunca participou de nada da igreja, de repente, numa atividade religiosa, numa atividade cristã, essa pessoa se converte a Cristo. Essa é a conversão imediata. Ouviu e creu, que é o caso de Lídia. Mas existe também a outra revelação, que é a chamada revelação progressiva. Não é que vai se revelando aos poucos, mas ela é progressiva, porque a pessoa cresce dentro da comunidade cristã, ouvindo a palavra, mas permanece indiferente. Certa vez, um irmão chegou para o pastor José Wilson Venâncio e disse que queria fazer a profissão de fé dele. Então, tudo bem, vamos fazer essa profissão de fé. E aí, ele cresceu na igreja, nunca se afastou da igreja, mesmo no período de adolescência, permaneceu ali, e seguiu a vida. Com mais de 40 anos, ele chegou e disse que queria fazer a profissão de fé. E a pergunta do pastor foi: mas por que só agora? 40 anos que você está aqui, mais de 40 anos que você está aqui com a gente, só agora você tomou essa decisão? Eu falei: não sei. Não sei. Mas é a forma com que Deus vai se revelando às suas ovelhas. Algumas é de imediato. Outras é aos poucos, gradualmente. Fato é que todas as ovelhas de Jesus, quando ouvem a voz de Jesus, correm para ele. Quando que isso vai acontecer? É que é o nosso maior problema. Nós não temos controle sobre isso, e graças a Deus. Então não cabe a nós ficarmos julgando este ou aquele. Qual é a nossa função enquanto igreja? Sabendo que Jesus chama as suas ovelhas, e para que essas ovelhas venham, elas precisam ouvir a sua voz. Nós precisamos semear, jogar a semente. Mesmo que, e aí é uma linguagem que vocês entendem, mesmo que seja para amontoar a semente no mesmo lugar, a semente do Evangelho precisa ser semeada o quanto antes, a maior quantidade possível. Por quê? Porque é só chegando no coração da ovelha de Jesus, a semente do Evangelho, é que essa ovelha será transformada, será chamada então pelo Senhor. Por quê? Porque quem faz a germinação não é o pastor, não é a igreja, mas é Deus. Deus, na hora certa, faz a germinação da semente do Evangelho no coração daqueles que ouvem. Por isso que o nosso trabalho não é questionar, mas sim trabalhar, semear a semente, mesmo que seja para amontoar semente em cima de semente. Eu sou um pastor, conheço as minhas ovelhas. Nós estamos falando aqui, irmãos, de um contexto de pessoas que estão dentro da igreja. Estamos aqui falando de irmãos, de pessoas que estão dentro da igreja. Eu sou um pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Então, qual é a nossa função? Semear o Evangelho. Eu sou um bom pastor em um mundo de relacionamentos
superficiais. Nesse sentido, Jesus quer ter relacionamento com as suas ovelhas, ele vai dia a dia se revelando ao coração delas. Terceiro, o bom pastor o bom pastor e um rebanho sem fronteiras. O versículo 16 nos diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Vamos nos deter na primeira parte desse versículo. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Não deste aprisco. Notem a palavra aprisco. Jesus tem outras ovelhas, não deste aprisco. Dentro do próprio Evangelho, Jesus foi até a mulher samaritana. Dentro dos 4 Evangelhos, Jesus está constantemente indo atrás de pessoas que não têm nenhuma relação religiosa com o judaísmo. Jesus está indo atrás dos publicanos, dos pecadores, das meretrizes. Jesus não está no templo de Jerusalém. Jesus está no mar da Galileia, na praia da Galileia. Jesus não está entre os religiosos. Jesus está buscando as suas ovelhas. E essa visão, ou essa visão de buscar, vem do próprio Deus. Quando Deus elege Abraão, chama Abraão, Deus diz que Abraão será a bênção para todas as nações. Israel é chamado para ser missionário do mundo, para atrair os povos que vivem ao seu redor para Deus. Era isso que Israel deveria fazer. O povo deveria olhar para o povo de Israel e sentir desejo, sentir prazer de adorar esse mesmo Deus. Israel deveria entrar com o conhecimento que eles têm do Deus de Israel e ensinar outros povos acerca desse Deus. Mas Israel, infelizmente, não fez isso, confundiu a mensagem. Israel foi chamado para ser missionário de Deus entre os povos, mas não fez. A igreja, ela é chamada para ser missionária de Deus. Por quê? Porque Jesus tem outras ovelhas que estão em outros apriscos. E essas ovelhas, elas precisam ser chamadas. Perceba aqui, irmãos, um movimento de busca. De buscar as ovelhas que estão, então, perdidas. Jesus vai até os pecadores. E esta é a missão da igreja, ir até os pecadores. De um certo modo, nós precisamos compreender uma coisa, que nós, ao longo da nossa história enquanto igreja, nós desconstruímos o ID de Jesus, o chamado de Jesus para ir para todos os povos. E como é que nós desconstruímos isso? Nós invertemos a ordem da coisa. Nós não vamos até as pessoas. Nós queremos que as pessoas venham até nós. Tanto é que é muito comum nós dizermos que aquela pessoa não quer nada com Deus, porque nem na igreja vem. Não é responsabilidade, irmãos, daqueles que estão fora do Evangelho, daqueles que estão lá no mundo perdidos, virem para a igreja. A responsabilidade é da igreja ir até eles. É a igreja que sai do seu núcleo e vai até as ovelhas. E fazendo isso, nós estamos fazendo como Jesus fez. Jesus veio até nós. Jesus veio até nós. Ele se encarnou e ele foi até as pessoas. Jesus tem outras ovelhas em outros apriscos. E aí você pode compreender esses outros apriscos de vários modos. Você pode compreender outros apriscos como aprisco da religião, do pecado, do diabo, seja o que for. Fato é que Jesus
estão no seu aprisco. Jesus tem outras ovelhas. E quem vai buscar? Nós. Nós. Essa missão Jesus deu à igreja. Se nós ficarmos aqui dentro, entre nós, massageando a fé do outro, nós não estamos cumprindo a missão de Jesus. Eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. E quem vai fazer isso? Nós. Paulo deixa isso muito claro em Romanos 10. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas essa fé só entrará em ação se a pessoa ouvir a palavra de Deus. E quem vai levar a palavra de Deus? A igreja. Nós. Jesus tem outras ovelhas. E Ele quer também atraí-las. Atraí-las para o seu reino. Jesus conta com a igreja para buscar outras ovelhas. A igreja ela é responsável por isso. E Jesus, Ele quer reunir as suas ovelhas em um único aprisco. Por quê? Porque Jesus tem somente um rebanho. Jesus tem somente um rebanho. E as suas ovelhas estão dispersas. Jesus tem um só rebanho. O povo de Deus é formado pelos que creram no passado, pelos que creem no presente e pelos que crerão no futuro, em nível testamentário. O povo de Deus são todos os crentes do Antigo Testamento. O povo de Deus são todos os crentes do Novo Testamento e daqueles que a igreja depois alcançou e que a igreja ainda alcançará. Esse é o povo de Deus. E esse povo de Deus, Jesus chama para pertencer ao único aprisco, ao único pastor, que é Ele. O povo do passado, do Antigo Testamento, olhava para com esperança messiânica para o Cristo que viria para salvar. O povo do Novo Testamento, do Novo Testamento em nós, olha para o passado pelo que Cristo fez por nós. A igreja é o povo do Novo Testamento, que olha para o que Cristo fez por nós. E Deus e Jesus Cristo está formando um só rebanho. Não existe uma, duas, três, quatro igrejas. Existe uma única igreja de Jesus Cristo. E existe um único pastor, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí, irmãos, para terminar, Jesus diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira da minha mão, ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Jesus tem uma missão, tem um propósito de reunir as ovelhas, tanto aquelas que estão dentro, quanto aquelas que estão fora, tanto aquelas que estão aqui dentro, quanto aquelas que estão em outro aprisco. Jesus tem um propósito de reunir essas ovelhas em um único e só rebanho. E como que Jesus fará isso? Como que Jesus vai fazer para reunir esse rebanho? Porque eu dou a minha vida por elas. Irmãos, Jesus nunca foi considerado
considerado uma pessoa normal. Fica bem claro isso na cabeça de vocês. Para os religiosos da época, Jesus ou tinha um parafuso a menos, ou tomava tarja preta, mas Jesus, aos olhos dos religiosos, Jesus não era uma pessoa normal. Tanto é que classificaram Jesus de um modo que nós estranhamos, nos assustamos. Classificaram Jesus de samaritano, até que tudo bem, só comparação com outro povo, mas eles diziam que Jesus era doidão, louco. A família dele falou isso, está fora de si. Pior, diziam que Jesus tinha um demônio no corpo. Então Jesus não era muito bem visto entre os religiosos. Jesus era alguém fora da caixinha, alguém que não batia bem no pino. Então Jesus dizer para aquela multidão que ele vai dar a vida é tolerável para eles. Falar, o cara não bate muito bem, não. Falar que vai morrer por algumas pessoas é tão normal, ele já é meio doidão mesmo, assim, não? Então não tem problema nenhum. Mas quando Jesus diz que ele vai dar a sua vida e vai reavê-la de volta, aí o bicho pega. Porque aí Jesus toca no ponto central do Evangelho de João. O Deus encarnado. Quando ele diz que ele vai reaver a vida, ele está dizendo que ele vai ressuscitar entre os mortos. Mas na cultura judaica, só existe um ser que tem o poder sobre a vida. Deus. É Deus que tem o poder de dar e tirar a vida. Ninguém mais. Então quando alguém diz que vai dar a sua vida e depois vai reaver de volta, vai ressuscitar, esse cara está louco? O que você está pensando que você é? O que você está pensando que você é? Jesus está mexendo justamente na ferida que ele vem provocando. Eu sou o Deus encarnado, mas vocês não querem aceitar. E agora ele diz, eu dou a minha vida e tenho o poder de reavê-la de volta. E aí ele complica um pouco mais. E essa autoridade eu recebi do meu Pai. Do meu Pai, esse que vocês dizem que é o Deus de vocês. O Deus de vocês. Jesus tem autoridade sobre sua morte. Algo natural, talvez, para eles, visto que Jesus era meio fora da caixinha, segundo eles. Mas quando Jesus fala da sua ressurreição, aí as coisas mudam. Mudam. Porque só Deus pode ressuscitar dentre os mortos. Só Deus pode, na verdade, Deus não pode ressuscitar dentre os mortos. Só Deus é quem dá e tira a vida. E Jesus diz que Ele está disposto a dar a sua vida. Uma pergunta, na verdade são duas perguntas que geralmente as pessoas fazem sobre a morte de Jesus. Quem matou Jesus? E por quê? Quem matou Jesus e por quê? John Stott, em seu livro A Cruz de Cristo, ele cita pelo menos quatro pontos importantes sobre quem matou Jesus e por quê. Quem matou Jesus? Quem entregou Jesus para a morte e por quê? Alguns diriam, Pilatos teria entregado Jesus por conveniência, para não arrumar problema com o povo. Os religiosos teriam entregado Jesus por inveja. Judas teria entregado Jesus por dinheiro. Mas o texto bíblico diz que Jesus se entregou voluntariamente por suas ovelhas. Quem matou Jesus? Quem entregou Jesus? Não foi Pilatos, não foram os religiosos, não foi Judas.
Ele mesmo se entregou. E ele se entregou voluntariamente, por quê? Por causa das suas ovelhas. E aí ele diz, é essencial que conservemos juntos esses dois modos complementares de olhar a cruz. No nível humano, Judas o entregou aos sacerdotes, os quais entregaram a Pilatos, que o entregou aos soldados, os quais crucificaram. Mas no nível divino, o Pai entregou ele, ele se entregou a si mesmo para morrer por nós. À medida que encarando a cruz, pois podemos dizer a nós mesmos: quem matou Jesus? Eu matei Jesus. Meus pecados mataram Jesus. Os meus pecados o enviaram à cruz. Ele se matou, seu amor, ele se matou, seu amor levou a cruz. Quem matou Jesus? Não foi Pilatos, não foram os religiosos, não foi Judas. Fomos todos nós. Fomos todos nós que o matamos. E ele foi como um cordeiro mudo à cruz, ao matador, sem reclamar. E tudo isso ele fez por amor. Por amor a quem? Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por que é que Jesus morreu? Jesus morreu por causa das suas ovelhas. Estejam essas ovelhas onde estiverem. Eu chamo o grupo de louvor aqui à frente para nós cantarmos Ousado Amor. Jesus morreu pelas suas ovelhas. Onde quer que essas ovelhas estejam. Esteja aqui dentro. Esteja em outro aprisco. Jesus morreu pelas suas ovelhas. Ele se entregou voluntariamente, espontaneamente, por mim e por você. Por isso eu te convido nessa hora a se colocar em pé e juntos nós cantarmos Ousado Amor de Deus. Agora sorri.
Com este louvor, nós estamos chegando ao final deste culto. Queremos agradecer a presença de todos. Deus abençoe, Deus visite a vida de todos. O mercenário não põe a sua vida em risco. Jesus colocou a sua vida em risco por nós, ao ponto de morrer por nós. O mercenário é distante das suas ovelhas. Jesus conhece as suas ovelhas como elas o conhecem. O mercenário não está preocupado com as ovelhas que estão desgarradas. O bom pastor está. E a igreja também deve estar. Jesus voluntariamente se deu por nós. Não foi Pilatos, não foram os religiosos, não foi Judas quem entregou Jesus. O Pai o entregou por amor. O Filho se entregou por amor. E o Espírito Santo aplica este amor aos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, é no nome de Jesus que nós encerramos este culto, ó Pai, com os nossos corações gratos. Porque um dia, ó Pai, nós ouvimos a Tua voz. Um dia nós ouvimos a voz do bom pastor. E com essa voz irresistível, Senhor, nós nos colocamos a segui-lo. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos chamado, por ter se revelado a nós. Agora, Senhor, queremos pedir força, queremos pedir fé, queremos pedir, ó Deus, coragem, queremos pedir esperança, Senhor, para continuar te seguindo, na certeza de que o nosso bom pastor vai à nossa frente, nos ajudando, nos iluminando e nos dirigindo. Guarda esta igreja, ó Deus, para a tua glória e para o teu louvor. Foi por ela, Senhor Jesus, que o Senhor se deu voluntariamente. E aqui está a tua igreja, Deus, adorando o Senhor. E inspira, Deus, o coração desta igreja a buscar outras ovelhas, ó Deus, que estão em outros apriscos, porque esse é o propósito para o qual nós aqui estamos. E agora, Pai, vamos nos despedir da tua casa. Que a tua paz permaneça no nosso coração. Que a tua paz vá junto com o teu povo, confirmando cada vez mais nos nossos corações que nós somos ovelha do Senhor. Nós oramos no nome santo de Jesus, que no passado nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e nos dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, a comunhão, a consolação e o ensino,
a direção do Espírito Santo de Deus seja sobre vós, irmãos e irmãs, hoje e eternamente. Amém. Deixa o amor do Pai, mistério que não posso entender. Qual grande é teu amor, enquanto nos deseja. As coisas desse mundo não são nada diante dele. Vai infalível, o que se compara a ti.
coração